O vídeo de hoje, o assunto é o seguinte: gráficos na economia. Então vai ser um vídeo bem rápido, porque eu apenas vou mencionar quais serão os assuntos dos próximos vídeos. Isto porque é uma parte aqui do capítulo 2, Pensando como Economista, é um apêndice, na verdade, desse livro, A Introdução à Economia, do Mankiw, que foi o livro que eu utilizei na faculdade de Economia, na disciplina de Introdução à Economia. Para quem não sabe, eu cursei Ciências Econômicas aqui em Curitiba, né, na Universidade Federal do Paraná. Me formei o ano passado, em 2022. Qual foi esse ano? Bom, eu já terminei o ano passado, mas aí a colação de grau foi mais recente. Agora eu não lembro se foi ano passado ou esse ano. Eu tenho que ver, eu tenho que buscar meu diploma, inclusive. Bom, e aí eu estou construindo essa playlist aqui no canal de Economia Básica, a playlist baseada neste livro, né, como eu já mostrei. E aí ele tem um apêndice no final do capítulo 2. No final do capítulo 2 se chama Pensando como Economista. E aí é até interessante, né, que isso fique no final do capítulo 2, que ele faz uma breve revisão sobre gráficos. E aí são vários assuntos, né? Então, os próximos vídeos eu tratarei sobre os seguintes assuntos. Acompanhe, então, na sequência, isso de economia básica, né? Gráficos de uma só variável, próximo vídeo. Gráficos de duas variáveis, o sistema de coordenadas. Depois, curvas no sistema de coordenadas. Depois, inclinação. E por fim, causa e efeito. E aí, causa e efeito é subdividido entre variáveis omitidas e causalidade reversa. Tudo isso é uma revisão, então, sobre gráficos. Lá na faculdade de Economia, eu tive uma disciplina que dava uma boa base para isso daqui, que tinha esse objetivo, né, de nos ajudar a entender gráficos e a questão matemática da economia, principalmente, que é cálculo 1 e cálculo 2. E a gente aprendeu basicamente limite, derivada e integral, tanto no cálculo 1 como no cálculo 2. O gráfico de uma só variável e de duas variáveis foi no cálculo 1, exatamente. E com mais de duas variáveis, aí foi no cálculo 2, pelo que eu lembro. Obviamente que essa playlist aqui no canal de Economia Básica, aliás, todas as playlists aqui do canal de Economia, nenhuma delas tem objetivo de aprofundamento, até porque eu nem tenho esse conhecimento matemático todo, né? Então, o que eu vou fazer é uma breve revisão mesmo. E para finalizar o vídeo de hoje, já sabendo que nos próximos vídeos, então, farei uma revisão sobre isso, porque a vida do economista basicamente é analisar dados, né? Seja de forma gráfica ou não, aí que o gráfico facilita bastante. Aí ele aqui no texto ele faz uma breve introdução sobre gráficos, e eu quero fazer a leitura disso para ver o que é que o Mankiw tem a nos dizer sobre. Muitos dos conceitos que os economistas estudam podem ser expressos por meio de números. O preço da banana, a quantidade de bananas vendidas, o custo do cultivo da banana e assim por diante. Então, a vida do economista, apesar de que tem muita gente que acha que um economista é de exatas, na verdade não, ele é de ciências sociais aplicadas, ou seja, metade de exatas e metade de humanas. Então o economista nem sempre lida apenas com números, mas números é primordial e é fundamental na vida do economista. Então vou repetir muitos dos conceitos que os economistas estudam podem ser expressos por meio de números: o preço da banana, a quantidade de banana vendida, o custo do cultivo da banana e assim por diante. Essas variáveis econômicas muitas vezes estão relacionadas umas com as outras. Quando o preço das bananas sobe, as pessoas compram menos bananas. Há uma inter-relação, né? Uma forma de expressar as relações entre variáveis é por meio de gráficos. Então o gráfico na economia ele tem esse objetivo, né? De expressar, é uma forma de expressão, uma comunicação das variáveis. Os gráficos servem para duas coisas. Primeiro, quando se desenvolvem teorias econômicas, os gráficos proporcionam uma maneira de expressar visualmente ideias que não ficariam tão claras se fossem descritas com equações ou palavras. Então, como eu disse, o gráfico é uma forma de expressão, primeiramente como forma de expressão da própria teoria econômica, que fica melhor entendida graficamente, né, do que se fosse apenas equações ou mesmo texto. Segundo, durante a análise dos dados econômicos, né, os gráficos oferecem uma forma poderosa de descobrir e interpretar padrões. Realmente, o gráfico, ele, por ser visualmente mais claro do que texto
ou mesmo equações, é possível verificar padrões nos gráficos, né? Nas várias formas, né, que existem de gráficos aí. Os economistas usam muito o de linha, né? Independentemente de estarmos trabalhando com teorias ou dados, então gráficos servem para elucidar, clarear, ficar mais fácil de compreender teorias e dados. Os gráficos fornecem uma lente através da qual é possível reconhecer uma floresta a partir de uma grande quantidade de árvores. É uma boa analogia, né? Então, estou caminhando ali numa floresta, uma quantidade enorme de árvores, e você consegue reconhecer um padrão, uma floresta naquela quantidade de árvores. A informação numérica pode ser expressa graficamente de várias formas, assim como um pensamento pode ser expresso de várias maneiras por meio de palavras. Um bom escritor escolhe palavras que tornarão um argumento claro, uma descrição agradável ou uma cena dramática. Um economista eficaz escolhe o tipo de gráfico mais adequado às suas finalidades. Eu citei um de linha, né, mas tem vários. E daí aqui ele menciona, né, que no apêndice serão tratados ou abordados como que os economistas usam gráficos para estudar as relações matemáticas entre variáveis. Então, os gráficos são utilizados para entender as relações matemáticas entre as variáveis, além de algumas armadilhas que podem surgir do uso de métodos gráficos. Beleza? Então eu fico por aqui, um vídeo um pouco mais curto hoje, apenas para mencionar que nos próximos vídeos estarei tratando sobre gráficos na economia e o que eu acho incrível e inclusive é extremamente difícil, por isso que são vídeos bem introdutórios mesmo, apenas para a gente ter uma ideia, e também vai ser uma maneira de eu revisar esses conteúdos, né? Beleza? É o tipo de conteúdo que é utilizado em todas as áreas da economia, não é só em introdução à economia, não, micro, macro, história do pensamento econômico, também se você for pegar aquela teoria e transformar em gráfico, economia internacional, economia monetária, enfim, todas as áreas. E isso extrapola, inclusive, a economia, né? Isso vai para a contabilidade também, para a administração de empresas, para qualquer área que faça análise de dados. Valeu? Fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal desta playlist de Economia Básica, onde eu tratei sobre um resumão que eu fiz, né? Tanto de palavras-chave como conceitos-chave do capítulo 2, Pensando como Economista. Beleza? Valeu, rapaziada. Acompanha aí. Aliás, se você tiver interesse nesse livro, Introdução à Economia, que é um excelente livro, o link dele está aqui na descrição, você pode adquirir, ter ele por aí e começar a estudar como eu estou fazendo. Todos esses livros que eu já gravei até hoje em Economia Básica, olha o tamanho desse livro. E eu já estou 1 ano gravando um vídeo de economia e até agora olha o quanto que foi do livro. Mas tem sido divertido e tem sido ótimo para mim porque eu estou conseguindo revisar muita coisa. Valeu, rapaziada.